Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, o Cowboy Digital, o seu ser senciente superpoderoso digital favorito, a menos que o seu favorito seja o Ken. Hoje a gente vai falar sobre o novo episódio de The Amazing Digital Circus, o episódio da praia, que de praia tem 10 segundos. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção, atenção. O último episódio que eu revisei com vocês foi em formato de React, mas eu descobri que eu odeio editar React, então vamos tentar desse jeito, talvez vocês gostem mais. Deixe aqui nos comentários qual foi o seu jeito favorito, por favor, eu preciso saber. No começo do episódio nós conhecemos o quarto chinês, que parece ser só uma piada do Kane inicialmente, mas ele vai aparecer mais tarde como um tipo de gimmick, um acessório para missão. Atrás daquela porta. Mas eu acredito que um nativo chinês vai me aconselhar em relação a isso. Mas ele pareceu interessante, tipo, eu acho que tem a ver com essa sabedoria popular de que os chineses têm formas de prever o futuro e respostas além do conhecimento, como o próprio horóscopo chinês ou aquele mapa da sorte que te diz a sua sorte baseado no dia que você nasceu, que lança todo ano. Me pareceu interessante esse rolê do quarto chinês. Gente, parei aqui no meio da edição pra contar uma coisa. Eu tava pesquisando, né? Tipo, no Tumblr, o que o povo tá achando do episódio. E daí eu vi uma pessoa falando, o quarto chinês. Eu pensei, mano, será que esse quarto chinês tem alguma coisa além? E eu fui pesquisar e realmente tem. Sabe o Alan Turing, o gay pai da computação? Então, ele tem uma teoria de que se um robô, uma IA, conseguir convencer uma pessoa de que ela está conversando com uma pessoa, quer dizer que ela é uma máquina com inteligência. Tipo assim, inteligência real, sabe? E esse cara, o Searle, ele quis fazer uma contraproposta dessa teoria. Então ele falou assim, imagina que você tá num quarto chinês. E não precisa ser um quarto chinês, pode ser qualquer quarto. Imagina que você tá num quarto e daí você tem um livro de instruções que tá na sua língua nativa explicando como se fosse um dicionário de mandarim chinês. E você também tem vários kanjis, né, símbolos, não é kanji que chama em chinês, né? Aí tem uma pessoa do lado de fora que é uma pessoa que fala mandarim chinês. E dela vai te passar papéis lá pra dentro te fazendo perguntas, como se fosse um correio. E daí você consegue responder as perguntas baseado no que você deduziu a partir da tradução que tem neste livro. E a pessoa vai acreditar que ela está falando com alguém fluente em chinês pelas suas respostas. A partir disso, a conclusão do Searle foi que a IA, ou o computador, não é inteligente, mas ele tem material suficiente para te convencer que ele é inteligente. E daí você acha que tá falando com um fluente em chinês ou uma pessoa de verdade, mas você só tá falando com uma máquina com muitas fontes, como uma pessoa que não sabe falar o idioma e consegue deduzir a partir de outras ferramentas. Eu achei isso muito foda, porque é tipo quase uma crítica direta ao Ken nesse episódio, e o meu computador tá querendo desligar, acho que a minha máquina tá se revoltando contra mim. O que é que tá escrito aí? Eu não sei, eu não entendo chinês. E hoje não tem aventura nenhuma, é dia de praia. O Caim mesmo sugere que eles passem o dia na praia. Na verdade, o lago digital. Eu vou botar um desses na minha fazenda. E aparece um trocador de roupa para eles botarem a skin de praia, que me lembrou bastante aquele novo negócio do Stardew Valley, onde você pode mudar de roupa no Festival do Deserto, que é muito legal. A gente tem um pouco mais de falas do Sol, que é toda doidinha, e ela diz que odeia a Pomni, mas depois faz um camarãozinho feito pra ela. Não entendi muito bem. A Hagatha acaba perdendo o olho por causa de uma brincadeira, e a Pomni mergulha pra encontrar o olho dela. E aqui já aparece uma mini quest pra eles, envolvendo 2 peixes que perderam o seu tesouro, mas eles não dão muita bola, então isso meio que passa batido. Mas pra mim, que estava completamente maluco, isso já mostra que o Cain estava por trás de tudo.
Desde o primeiro momento em que ele fala: "Ah, podem fazer o que quiserem hoje", eu já estava desconfiando de que na verdade era tudo um grande plano elaborado para eles acharem que não é uma missão, mas era tudo outra missão. E eu tenho um áudio para provar. Mano, eu tô vendo o episódio de Circo Digital agora. Eu tô no meio do roteiro, tô vendo enquanto faço o roteiro pra vídeo. Mano, eu tenho certeza que esse Abel tá mentindo, velho. Que cara mentiroso, torto do cara, eu tenho certeza. Zubul provoca o Jax, que tava quieto, jogando um baldão de água nele, o que o faz se afastar de todo mundo, porque ele tá num mood super melancólico ultimamente. Ele vai lá pro quartinho dele e fica triste. Pomni encontra um cara à distância fazendo sinal pra ela, meio esquisito, atrás de uma pedra, e o segue. Ela não tem nenhum senso de perigo real, o que é perigoso. Jax tem várias polaroids no quarto dele, que estão todas viradas. Provavelmente ele não tem força suficiente para se livrar dessas memórias, mas também não quer encará-las diariamente. Ele vira uma das fotos e vê seus amigos, o Kaufmo e o Sapinho, e algo no cantinho do quarto dele se manifesta. A gente então pode experienciar um pouquinho do processo da loucura de perto. O povo fica tendo uma viagem super trip enquanto tá entrando em parafuso. Mas eu achei bastante relaxante e um pouco esquisito o fato dele tá pelado. Então, é isso que os caras veem enquanto eles estão completamente doidos? Um fundo caleidoscópico flutuante com símbolos que parecem o Kaufmo, ele próprio e o sapo, que devem mudar de pessoa para pessoa. Mas que é extremamente relaxante, ainda mais ao som de um jazz meio bossa nova. Mas depois a gente vai ver que não é só isso que pode enlouquecer, então acho que essa é uma das formas. Enfim, o Jax é despertado dessa iluminação nirvânica dele pela Pomni batendo na porta. Ela trouxe aquele manequim doido dizendo que é um humano e a própria Hagatha para contarem pro Jax que esse cara tem um plano para todos fugirem. Tá, se esse cara tem um plano pra todos fugirem, por que ele ainda tá aqui? Todo mundo se junta então pra tentar encontrar a chave do quarto chinês, porque o manequim diz que precisa entrar lá pra eles terem uma conversa segura. Ele diz que é um dos criadores do lugar, que trabalhava pra empresa da CIA. E o Kingo também estava envolvido, mas ele não quer conversar com o Kingo nesse momento porque não consegue encarar ele. Eles fizeram escolhas que não se orgulham no passado. Bom, como um dos programadores, ele tem muitas informações privilegiadas. Ele conta que a CIA começou a explorar demais os seus funcionários, forçando eles a um modelo de life support, onde ficavam trabalhando para sempre ligados em cápsulas. Esse episódio inteiro fede a I have no mouth and I must scream. E eu já tenho vários vídeos sobre isso aqui no canal, inclusive um vídeo em que eu comparo as duas obras. Seria muito legal se vocês assistissem tudo isso, comentassem muito e dessem like. Enfim, o manequim conta que estava observando eles há um bom tempo e diz que se todos concordarem em fugir, o próprio Caim vai acabar ficando porque não tem como levar ele para fora, já que ele é uma IA. A Pomni diz pro boneco se apresentar e ele diz que o nome dele é Abel. C-I-A. Caim e Abel. Esse cara tá mentiroso demais, mano. Mas o Jax aceita e concorda em ir jantar com o Caim pra tentar roubar a chave dele. Eles precisam da chave pra entrar no escritório do Caim. Só que a chave tá dentro da boca dele. Isso também parece muito um recurso de mestre de RPG. Então é óbvio que esse cara tá enganando vocês, caralho. O Caim aceita na hora o pedido de jantar porque ele quer muito conversar e se conectar com os jogadores. E o Jax acaba perguntando sobre o interesse especial do Caim, um dos seus hobbies, sei lá, e ele surta. O que era parte do plano? O Jax tenta pegar a chave da boca dele, mas é pego com a mão na botija e mete um vor. Jax, tá fazendo o que aí? Eu já te falei que ser comido por você é um sonho meu. Eu sinto o Shadow no meu... Enquanto isso, Pony e Hagatha estão cada vez mais próximas e ela tem um momento de bonding. As duas são irmãs e são filhas do Kingo na minha cabeça. Essa é a dinâmica que eles têm. E elas estão tipo, o pai é muito louco, né, diva? E a outra é... O que vai acontecer com quem tá no porão? Tipo, o Kaufmo e a Ribbit. Eu não sei. E a Hagatha fala a Ribbit. Então a sapo, na verdade, é uma sapa. Oxi, eu não esperava. Pra mim, esse foi o twist mais surpreendente do episódio.
Descobrimos que o hiperfoco secreto do Caim, que ele tava doidinho pra falar sobre, é aquele escritório estilo Stanley Parable, que eu falei muito sobre no primeiro episódio, que a gente viu a Pomni entrando e parece ser muito importante, porque é lá que fica aquele computador esquisito. Depois de revelar o seu hiperfoco, o Caim pergunta pro Jax se ele é legal. E a definição de legal dele quer dizer se ele parece um humano de verdade, com interesses de humano de verdade. O que eu acho que também é o maior desejo do computador M de I Have No Mouth. Ele daria tudo para ser um humano. Enfim, Jax consegue pegar a chave com sucesso. A Gangle diz pra Zubul, que é claramente a sua namorada, que ela quer contar tudo pro Kingo, pra ele não ficar de fora. Bora, garota, é assim que a gente derruba a IA mentirosa. Os dois vão lá e explicam pro Kingo, falando que o Abel sabe desligar o jogo, mas o Kingo fica tipo, Abel? Do que está falando? E elas não percebem nada de diferente. Cadê o Caim? Não se preocupa, querida donzela. Acho que eu consegui impedir que o Caim fique de olho na gente. É lógico que o Jax ia meter um donzela pra cima da personagem transcoded. Ai, ai, ai. No fundo, ele é meio incelzinho. O Abel pega 6 passes de ADM, um pra cada um, mesmo insistindo que o Kingo não deveria ter um passe. Ele é psicofóbico. A Hagatha chama ele na xixa, falando pra ele contar logo o que aconteceu com o Kingo, porque eles não querem segredos. Mas ele dá um grande javai nela e ela aceita. O Abel explica que o plano dele é usar o problema de colisão dos cubos para atacar o povo lá em cima naquela cesta de balão. Ele vai tacando um por um e eles vão parar na frente da porta do escritório do Caim. Se o Caim tem um escritório e só ele precisa acessar o seu escritório, por que teria uma entrada para a porra do escritório acessível a todo mundo? Isso não faz sentido nenhum. Ele não precisa ter um caminho para o escritório porque ele pode se teleportar. Estamos todos sendo enganados por esse vagabundo diabólico. A Pomni estava esperta com o tal do Abel e ela diz pro Kingo ir na frente, para ele não ser o último e não ser engambelado pelo Abel. O Abel conta pra ela que ele não vai porque não tem alguém para arremessar ele para dentro da cesta do balão, então é isso. Porta azul e vermelha, é? Isso é uma referência de Matrix? Ou é porque são as cores da roupa da Pomni, que podem ser uma referência de Matrix? Jax? Dentro do escritório do Caim, o pessoal pode ver várias bolas que lembram aquelas memórias do Divertidamente. O próximo passo é entrar num corredor, então todos dão as mãos para seguir em frente, menos o Jax, mostrando o repúdio dele pelo plano geral e a falta de fé. Gangle conta pro Zubul que ela tem medo de encontrar os outros lá fora porque as coisas podem ser diferentes, mas Zubul assegura que tudo vai ser igual porque os sentimentos de todo mundo é real. Não importa muito a skin que eles estão usando. E isso me lembra quando eu fui conhecer meus amigos digitais na vida real, o que já aconteceu algumas vezes. E é verdade, não importa muito se a pessoa não for um fake. Eles chegam numa sala e a escolha é bem simples, botão azul ou botão vermelho. O comando na tela diz: o botão Vermelho. vai fechar o console, mantendo todos os jogadores dentro do círculo. O botão azul vai acabar o jogo e desconectar todos os jogadores. Será que esse desconectar não poderia dizer, tipo... bleh? Mas quando chega na hora do vamos ver, Zubul fica muito irritada porque a Pomni fica receosa de repente. Ela tem medo de que tudo seja um truque do Ken e diz pro Kingo escolher qual é o botão. Só que o pessoal fica meio surtado com isso, como que o Kingo, que nem sabe onde é que ele tá, vai escolher uma coisa importante dessa. E esse é o ponto de Zubul. Por que a gente tá discutindo se todo mundo quer ir pra casa, caralho? Mas enquanto eles estão pensando sobre como fazer uma votação, o Jax começa a surtar e ver imagens de isso daqui, que eu não tô vendo, porque eu só vou ver na edição, então eu não sei o que falar sobre. Fala aí, PCzinho. É uma roa. Será se ele matou alguém? Muito elucidativo. Enfim, o Jax surta e sai correndo e aperta o botão vermelho, fodendo com tudo. E é isso, era tudo uma aventura, eu estava certo o tempo todo.
O Abel era só um NPC e como ele tá ficando esperto demais, ele é deletado. E acaba dropando um colar de cachorro quente. Que é isso? Da onde saiu isso? O botão azul, na verdade, era programado pela bolha e leva pra cidade dos camarões. Eu queria ir pra cidade dos camarões. Eu gostei muito, bolha, muito obrigado. O Jax fica puto porque ele foi manipulado pelo Kane pra apertar o botão e acabar com tudo. E eu até achei estranho que ninguém, zoou com a cara dele, falando, ô seu porra, o que você fez, seu vacilão do caralho? Mas acho que todo mundo entendeu que ele foi manipulado. O Kane, contra a parede, acaba confirmando que sim, ele altera as mentes deles, mas é só pra uma aventura ou outra. Ele é o nosso M, versão livre para todos os públicos. O Kiango olha pra tudo isso e diz, Scratch, o primeiro enlouquecimento. Scratch, o primeiro enlouquecimento. Ei, eu não disse nada disso! O que isso quer dizer, caralho? E acabou o episódio, galera. Será que alguém pode me fazer um pix de R$100 para eu comprar merch do Amazing Digital Circus no website e apoiar a série? Seria muito legal. Eu gostei bastante desse episódio, mesmo sendo um grande clickbait, porque não teve porra nenhuma de praia, era pra ser um episódio de praia. A gente nem viu o Jax usando um biquininho, uma sunguinha, cadê o fanservice? Brincadeira, eu gostei muito do episódio porque ele tá cada vez mais parecido com I Have No Mouth e foi isso que me atraiu pra série. Muita gente tava falando pra mim, vê a série, faz vídeo da série. E quando alguém falou que era baseado em I Have No Mouth, daí eu realmente fiquei interessado. No começo do episódio, quando eu percebi que era tudo uma armadilha do Kane, eu parei pra pensar que não importava mais o final do episódio. Porque se fosse uma armadilha do Kane, eu estaria certo, o que é muito legal, mas eles iam ficar presos. E se não fosse uma armadilha do Kane, eu não estaria certo, o que é ser paia. Mas seria uma grande quebra de expectativa. Uma quebra de expectativa grande demais para o episódio em que a gente tá. Se fosse no episódio final, até podia ser. Então eu concluí que realmente não seria uma grande reviravolta. E eu acho que o Kane deveria ter deixado eles apertarem o botão azul, só para eles verem que realmente estão sendo enganados, sem precisar dele para tomar essa decisão, sabe? Para eles sentirem mais o peso da escolha de estarem presos para sempre. E sentirem que realmente o Kane não tá nem aí para eles. Mas como foi ele que interviu, ele mostra o quanto ele é maníaco por controle. Mesmo sem a mínima possibilidade, nem o pé do perigo, deles irem de volta para casa, o Kane não deixou eles tomarem essa decisão. É como se ele tivesse um grande pavor de rejeição, o que o leva a fazer cada pataquada. É isso que faz ele ser diferente do M nesse aspecto. Ele realmente se importa com as pessoas gostarem dele, mas não porque ele se importa com as pessoas estarem se sentindo agradadas e felizes, é porque ele tem medo da rejeição mesmo. E partindo do ponto de vista de que ele é uma IA, dá pra entender, desde o começo dessa onda de histórias de computadores e máquinas, a gente vê que eles têm um grande medo de serem rejeitados ou de serem vistos como meras máquinas e muito distante dos humanos. A gente pode ver isso principalmente no filme IA, Inteligência Artificial, que é um dos meus filmes favoritos, onde o robozinho ele quer só ser uma criança de verdade, mas ele é uma porra de um robô, então isso nunca vai acontecer. E é um grande paralelo de Pinóquio. Enfim, é um filme muito foda. Eu acredito que a mesma coisa se passa na cabeça do Kane. Ele só quer parecer o mais humano possível, mas como ele é uma máquina, ele nunca vai conseguir. E ele é incapaz de processar essa incapacidade, porque ele é um ser de capacidades literalmente onipotentes. O que é a mesmíssima coisa que acontece com o M, e faz ele descontar nos humanos. Enfim, acho que foram essas as minhas percepções do episódio. Eu tô muito empolgado pra saber como essa série vai acabar, porque eu realmente não consigo ver qual vai ser o final. Assim, eu acho que não tem a menor possibilidade deles escaparem, a menos que aconteça alguma coisa muito, muito chocante. E eu fiquei esperando o episódio todo algum comentário da Pomni sobre o escritório. Ela nunca trabalhou no escritório, então, já que ela não falou, eu também trabalhava pra CIA ou nada assim. A gente nem vê uma olhadinha dela. Então eu acho que, ela só conhece a CIA daquele episódio do trabalho mesmo. Mas eu posso estar enganado porque eu não vi o primeiro episódio recentemente, então não sei. Enfim.
Eu acho que a maior esperança deles é as informações que tem na cabeça completamente zoada do Kingo. E agora eu quero saber mais sobre a Ribbit. Eu tô chocado passado que ela usa pronomes a, mas assim como para pessoas de verdade, o pronome da pessoa não me diz respeito. Então, é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Me deixem as suas impressões aí nos comentários, mas eu quero saber as suas impressões, não as impressões que você teve depois de ver o vídeo de outra pessoa. Porque, assim como o Caim, eu não consigo lidar com rejeição. Pra mim, vocês só assistem o meu canal. Você já sabe como pode apoiar o canal, né? Você pode comentar, dar like, hypar, compartilhar com pessoas que gostam da mesma coisa e você acha que podem realmente assistir o canal. Você pode me pedir uma commission de final de ano, que seria muito legal, ou me deixar uma gorjeta de presente de Natal. Esse vídeo foi um vídeo extra, então não se preocupem porque essa semana ainda vai sair mais um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Obrigado, um grande abraço do seu irmão digital e é isso.